No ponto extra dessa semana, vamos conversar sobre um esporte que pode ser considerado o pai do bet e o pai do beisebol, o cricket. E agora estou com a Narayana, vice-capitã da seleção brasileira de cricket. Narayana, como é que surgiu o seu interesse em jogar cricket? Cricket não é um esporte muito conhecido no Brasil. Então o técnico de cricket jogava polo aquático comigo, juntou umas meninas e as meninas começaram a descobrir que a gente já conhecia, que era o bet. E aí a gente começou a treinar e já no primeiro ano de treino já teve um campeonato contra a Argentina, a gente quase ganhou. Aquele gostinho de todo brasileiro de ganhar da Argentina fez com que a gente continuasse, e como é um grupo de amigas, esse grupo ele não é só o esporte e a vontade de ganhar da Argentina, é a amizade que manteve a gente treinando e melhorando. Agora você me falou que você jogava bet, né? Isso. E aí se interessou pelo cricket, que achou parecido. Agora, quem surgiu primeiro, o bet ou o cricket? O cricket. O cricket surgiu primeiro, aí as crianças no Brasil vendo os ingleses, vendo as pessoas jogando o cricket, aí deram o nome de bet, que é o nome do taco, né? Bet. Aí, e como é um esporte de inglês tem muitas regras, os brasileiros começaram a diminuir as regras no bet. Então ficou um esporte mais simples. O cricket mesmo ele tem muito mais complicação. Agora me fala um pouquinho sobre a atuação de vocês. Vocês acabaram de vir da Sul-Americana, né? Vocês foram campeãs, né? Os rapazes ficaram com vice-campeonato, né? E vocês se consagraram campeã na Sul-Americana. Me fala um pouquinho sobre essa experiência de ter participado dessa competição e de ter aí erguido esse troféu e ter trago essa vitória para o Brasil. São várias categorias. Os meninos sub-15 e sub, eu acho que 21 ou 18 também ganharam da Argentina. E aí quando a gente ficou sabendo que eles estavam voltando vitoriosos, a gente falou, ó, a Argentina vai voltar de bicicleta 0-0, não vai ganhar nada. E aí na sequência as meninas ganharam e foi aquela torcida para os homens ganharem também, mas eles ficaram em segundo. Mas o gostinho não era só ganhar, era ganhar e ganhar com estilo, ganhar em todas as categorias. Nós, falando do time feminino agora, a gente já joga contra a Argentina faz 8 anos. Esse grito de campeã tá na garganta faz 8 anos e finalmente agora a gente conseguiu mostrar para a Argentina que o Brasil é melhor no cricket. E na Sul-Americana participaram quantas equipes? Foram 4 equipes, que foi o Brasil, a Argentina, né, primeiro e segundo lugar. Aí em terceiro veio o Chile e por último o Peru. O México estava inscrito, mas em uma última hora não conseguiu ir. Os meninos agora vão participar agora de uma competição no Rio de Janeiro, né? Foi montada aí uma seleção daqui de Brasília para poder participar dessa competição lá no Rio, né? Que vai acontecer esse final de semana. Como é que tá agora o coração de vocês aqui de Brasília, vendo os meninos irem para lá para competir? Afinal de contas está sendo montada uma seleção com os 3 times daqui de Brasília. Verdade. Os meninos que jogam aqui em Brasília são muito legais, porque a seleção feminina, boa parte é daqui. E eles estão sempre ajudando, sempre que pode, vem, participa do nosso treino. Então a gente tem muito carinho por eles, por todos eles. E a gente sabe que eles treinam, eles dedicam, eles têm muito cricket para mostrar. Então eu tenho certeza que eles chegando lá no Rio de Janeiro não vai dar para ninguém. E agora uma outra curiosidade, né? Seleção brasileira basicamente formado por brasilienses. É incrível. Se você for prestar atenção à seleção brasileira masculina, fala inglês em campo. Então, assim, o cricket, como não é do Brasil, boa parte de quem joga cricket são pessoas que vieram de outros lugares. Então, a seleção feminina, é até esquisito nós falarmos português. E mais ainda, sermos todas de Brasília. Porque esse núcleo que começou o cricket feminino foi em Brasília, depois que veio em outras cidades. Então, a gente ainda está maioria. Daqui a pouco não, né? Daqui a pouco vai ter mais participação de outros lugares. Mas ainda assim, Brasília ainda é maior parte. Predomina, né? Porque de 11 jogadoras, 9 são brasilienses. Na convocação foram 14, 9 brasilienses. Mas se a gente considerar 11, aí 3 ou 4 são de Poços. E as outras todas são daqui de Brasília. Omar, você é um dos jogadores que está indo representar Brasília agora na segunda etapa da competição de cricket, né? A primeira etapa foi aqui em Brasília, onde a seleção brasiliense ficou em segundo lugar. E agora indo para o Rio para poder participar dessa segunda etapa, né? Como é que está a expectativa para essa competição? A gente está tentando muito para ganhar, porque a última vez a gente ficou em segundo lugar, perdeu no final. A gente está tentando muito, treinando, a gente está muito
tá tentando ganhar essa, porque ano passado a gente perdeu no Rio de Janeiro também, aqui em Brasília também. Esse ano eu quero ganhar, então não quero perder mais jogos, campeonato também. E você, aqui na primeira etapa aqui em Brasília, você foi considerado o melhor rebatedor, não é isso? Isso, foi o melhor batedor. Eu fiquei em primeiro lugar e fiz 256 pontos em 4 jogos. E agora estou com o Aravid, que é jogador do time da Ásia, representando aqui Brasília. Nas competições internas aqui, são 3 times, né, Aravid, que você estava me explicando? Aqui em Brasília, cricket começou, a gente joga cricket profissionalmente, como uma liga pequenininha, em 1989, apresentado pelo senhor John Landers, é o pessoal em inglês, né? Aí depois começaram a gente joga cricket aqui em Brasília, basicamente com estrangeiros, pessoas de embaixada, diplomatas. E agora a gente tem 3 times aqui, um time de quem está formado por pessoas de Ásia, geralmente Índia, Paquistão, Sri Lanka. O time que está formado pelas pessoas estrangeiras, como Austrália, outros estrangeiros de Inglaterra, de Caribe, país Caribe também. E a terceira time, geralmente de pessoas de diplomatas, embaixadas. Isso é 3 times que a gente tem agora aqui no Brasília. Mas a gente também está tentando desenvolver um 4º time, geralmente feito pelas pessoas que vêm buscar o Brasil, geralmente como refugiados, geralmente que moram lá no Riacho Fundo, por aí. Pessoas de Afeganistão, Bangladesh, Paquistão, quem busca o Brasil para refugiados. A gente está tentando chamar eles para jogar junto com a gente, formando um time, dando um apoio para eles também. Então, ou seja, o cricket acaba sendo um momento também de levar um pouquinho para perto do país de vocês. Exatamente. Cricket é um jogo onde você sempre confraterniza com seus amigos, pode ser com família, como que a gente joga aqui em Clube Nipo, onde aqui a gente tem bastante facilidade para a gente pode junto com família, jogar com amigos, conhecer novas pessoas, ajuda outras pessoas a conhecer o jogo e outras pessoas também. Agora me explica o seguinte, qual é a principal diferença entre o bet e o cricket? Então, a gente tem uma historinha onde pessoas falam Charles Miller, né? Charles Miller, quem apresentou futebol para o Brasil, trouxe cricket primeiro. Ele apresentou cricket, mas como é que nessa época cricket não fez muito sucesso, ele apresentou futebol e futebol virou muito sucesso. Aí o cricket ficou sem desenvolvimento e virou taco bet, né? Que pessoas jogam na rua. E o cricket não desenvolveu muito. A diferença é que o cricket é jogado com 11 pessoas cada time. Tem muitas leis, no cricket tem leis, não é regras. Aí a gente chega a essas leis, sempre geralmente joga com branco, a gente joga com muitas leis, seguindo as leis, onde bet não tem tantas leis, tem pequenas regras, né? Aqui em cricket são leis que a gente segue. Leis de Marylebone Cricket Club, da Inglaterra. E aí, eu vi aqui vocês jogando que tem algumas coisas que também são semelhantes ao beisebol, né? Então, o arremessador joga a bola, o batedor rebate essa bola e se o defensor pegar essa bola no ar, o rebatedor está eliminado. Exatamente. Em cricket só tem uma pessoa, uma eliminação num tempo, né? Em beisebol você pode eliminar 2, 3 pessoas no mesmo tempo. Aqui, geralmente quando o time que bate, só tem 2 jogadores batendo, fazendo pontos, cruzando como bets. Aí em beisebol eu acho que mais um quadra onde tem 4 pessoas, né? Aí isso é um pouco diferente aqui, bem diferente que beisebol. Umas regras são parecidas, tipo, você bate na área, pessoas pegam antes de quicar, é eliminação, né? Isso são umas coisas semelhança, né? Quanto tempo dura um jogo de cricket? Jogo tradicional de cricket que jogava bem ainda jogam, né? Chama teste, é prova, né? Jogo de prova. Isso joga 5 dias. 5 dias de jogo. Tipo, você vai para o escritório trabalhar, você vai para jogar de manhã, tem intervalo, tem almoço, depois você tem coffee break e no final o jogo acaba às 5 horas. E próximo dia você faz isso, 5 dias você joga, no final você ainda tem empate, acredita?
Então, ou seja, 5 dias jogando cricket para poder definir quem sai vencedor de uma partida. Exatamente. Ainda no final tem empate, isso aqui eu tô falando. Isso é jogo tradicional, mas agora a gente tem jogo de um dia, onde você joga para 6 horas, né? Até mais a gente tem um jogo bem mais curtinho que a gente está popularizando para o povo brasileiro, para o povo de outros países, para desenvolver cricket para outros países, né? Esse jogo demora 3 horas, 3 horas. E hoje, para uma pessoa praticar o cricket, qual que teria que ser o investimento dessa pessoa hoje em questões de equipamento? Para jogar cricket por uma equipe de 10, 15 pessoas por uns 6 meses, a gente tem um investimento de 5 a 6 mil reais para jogar, para equipamentos, para bolas, para comprar os tapetes, o taco, tudo isso. A gente tem um investimento aproximado de 5 a 6 mil reais por 6 meses. E que vai ser utilizada aí por 5 pessoas. Exatamente, uns 5 ou 6 ou 7 pessoas. Até 10 pessoas podem jogar, mas vai ser um pouco difícil para 10 pessoas jogar, né? Isso para uns 5 ou 6 pessoas, 5 ou 6 mil reais que eu falo. Ou seja, para montar realmente uma equipe de cricket, o investimento tem que ser mais ou menos aí de 10 a 12 mil reais. Exatamente, uma equipe precisa de 10 a 12 mil reais por ano para jogar cricket profissionalmente, né? Para aprender com tudo corretinho, né? 10 mil a 12 mil reais que eu falo. E como é que está o desenvolvimento do cricket aqui em Brasília e no Brasil? Aqui em Brasília, em São Sebastião, a gente tem um programa bem pequenininho. Tem 50 ou 100 crianças jogando em várias escolas de São Sebastião. A gente, com o apoio das escolas e professores, a gente está tentando apresentar cricket devagarinho nas escolas. Mas o que eu acho que pessoalmente falta é uns patrocinadores para crianças, geralmente para os times que viajam para sub-13, sub-17. A gente tem muitas coisas, muitos gastos, viajar para Chile, por exemplo, agora sub-13 e sub-17 ganharam os campeonatos sul-americanos. Aí a gente gostaria de ver que um pouco mais patrocinador apoia a gente manda mais crianças aprender cricket e também ganhar fora de Brasil. E você estava me explicando que o cricket está sendo um dos esportes bem cotados a vir participar das Olimpíadas também. Cricket quase foi um esporte Olimpíadas. Ainda o Conselho de Cricket está ainda falando com Conselho de Olimpíadas para virar cricket um esporte, mas infelizmente até agora cricket eu acho que não apareceu nas Olimpíadas e a cricket eu acho que é o segundo maior esporte do mundo, porque cricket é jogado em países como Índia, e Paquistão, África do Sul, Austrália, Inglaterra e em Canadá também, em países caribes. E esses países eu acho que cricket é um esporte bem interessante, especialmente a versão nova, onde tem só 3 horas de jogo, né? Isso pode ser desenvolvido bastante no Brasil, com o apoio de governo estadual e governo federal também. E o Ponto Extra fica por aqui, após ter apresentado a você mais um esporte em desenvolvimento no Brasil. Somos esportes, somos você.